publicação do livro de Thomas More, A Utopia, abriu o gênero utópico para uma série de outros escritores ao longo do Renascimento. Então foram várias obras com relatos de viagens fantásticas, de visitas a terras desconhecidas, geralmente com grandes aventuras. Viajantes que, nessas obras utópicas, traziam as notícias do novo mundo, de uma nova era, e que, dessa maneira, poderiam alegorizar a situação no presente, fazer a crítica social, como também novas propostas de organização da sociedade. Thomas More, quando escreveu A Utopia, e a utopia na sua origem etimológica significa lugar nenhum, ele escreveu em 2 livros. No primeiro livro, ele descreve a situação da sociedade de seu tempo, na Inglaterra, no começo do século XVI, e no segundo livro é que um dos personagens da obra, que é o Raphael Hittlodel, ele relata essa viagem à terra maravilhosa de Utopia, que ficaria em algum lugar na América do Sul. Hittlodel, na sua etimologia, significa contador de lorotas. E não à toa ele era um participante de uma expedição de Américo Vespúcio, que é outro famoso contador de lorotas naquele período dos primeiros descobrimentos ou das primeiras invasões às Américas. E a obra do Thomas More é recheada de hesitações, de ambiguidades. Essa polifonia, que você tem vários personagens com diferentes visões, permite ao autor ele apresentar diferentes perspectivas, mesmo se aquela utopia, aquele modelo de sociedade representado pela ilha de Utopia, ele seria aplicável, ele seria desejável na Inglaterra ou na Europa Ocidental, que era onde ele vivia. Porém, outros autores, e o autor da aula de hoje, que é o Tommaso Campanella, filósofo calabrês, eles abraçaram essa concepção platônica de uma república ideal e, ao descrever essa terra distante, ao descrever esse lugar nenhum, preferiram abraçá-lo mesmo, adotar como um programa não só filosófico, como também sociopolítico. E o filósofo Tommaso Campanella ele vai apresentar o seu sistema numa obra chamada A Cidade do Sol, que é de 1602, a escrita dela, e a publicação muito mais tarde. Nesse período, Campanella estava preso nos calabouços de Nápoles, nas masmorras, em situações deploráveis, havia sido condenado à prisão perpétua, tinha, há pouco tempo, alguns meses, escapado de um destino similar ao seu conterrâneo Giordano Bruno, que foi amordaçado e executado na fogueira, e o Campanella escapou dessa condenação porque ele conseguiu, sob uma terrível tortura da Inquisição, ele conseguiu simular loucura. Então, das sombras da caverna em que se encontrava, da caverna existencial onde Campanella estava preso, ele escreve uma obra que aponta para o sol, uma obra que conclama a clareza solar, o sol da razão, o sol da iluminação da humanidade. E é por isso que essa obra se chama Cidade do Sol. A Cidade do Sol, no livro, ela é apresentada por um viajante que, ao invés de ir para as Américas, ele vai para a Ásia. Ele vai lá para a região que hoje é onde fica a Indonésia, ali próximo da ilha de Sumatra. E ele relata, portanto, o funcionamento dessa cidade, ou cidadela, que é a Cidade do Sol. Seria um lugar, portanto, que ele conheceu, mas que, evidentemente, é parte da ficção filosófica, da ficção política de Campanella. Como é a Cidade do Sol? A Cidade do Sol é uma cidadela murada, tem muros enormes, muralhas inexpugnáveis, ela é totalmente cercada, ela tem a forma perfeita, que para Platão é a forma do círculo, ela é circular, e ela, dentro desse círculo, ela se subdivide em outros 7 círculos, todos os círculos concêntricos, sendo que no centro dos 7 círculos, das 7 muralhas, existe o Templo do Sol, que é o núcleo irradiador dessa luz racional, dessa luz absoluta e metafísica. Mas, diferentemente de outras utopias descritas na Idade Média ou no Renascimento, a Cidade do Sol campanelliana não é uma cidade isolada. Ela não está
digamos, confinada dentro dos seus muros. Pelo contrário, a cidade do Sol, para Campanella, ela é uma espécie de capital do que ele pretende ser a unificação do cosmos. É o protótipo de uma monarquia universal, uma monarquia cristã e platônica que o Campanella defende como modelo para a sociedade do seu tempo. Então, não à toa que no livro, a Cidade do Sol ela imita, ela determine uma série de expedições onde os seus emissários, os emissários representando o povo solariano, eles passam a conhecer o mundo, a trocar informações com o mundo, a se relacionar com o máximo de povos, o máximo de mundos que estavam sendo descobertos, que estavam sendo descortinados naquele período, a fim de que esses emissários possam trazer as novidades, possam trazer as invenções, possam trazer as descobertas, em todos os sentidos, dos saberes, as descobertas geográficas, as descobertas das artes mecânicas, dos experimentos científicos. Enfim, a Cidade do Sol ela deveria congregar todo esse conhecimento, todas essas novas artes, essa nova indústria, a imprensa, as artes mecânicas, a engenharia naval, as armas de fogo. Ou seja, existe aí na utopia de Campanella uma espécie de capital cosmopolita do saber, que, embora seja murada, embora seja extremamente fortificada e protegida, ela é o centro, se pretende o centro de um novo mundo, o centro de uma nova era, um centro New Age, no Renascimento. Um dos pontos que impressionam nessa descrição utópica é que essas enormes muralhas muito altas, né, que são 7 círculos concêntricos, representando, portanto, os 5 planetas conhecidos mais o Sol e a Lua, eles são cobertos com desenhos e pinturas. Esses muros eles são inteiramente trabalhados com afrescos, com pinturas, que descreve cada muro diferentes catalogações dos saberes da época. Então é uma espécie de enciclopédia ao ar livre, uma enciclopédia pintada nas paredes para que todos possam acessar. Então havia os trechos da história, os trechos da geografia, da física, da química, os melhores saberes, os ofícios, as artes, as indústrias, os saberes mais avançados do seu período estavam ali descritos nas muralhas da Cidade do Sol. E no centro dela, o Templo do Sol era um lugar onde havia um museu, como o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o antigo Museu Nacional que incendiou, havia coleções de pedras preciosas, de meteoros, coleções botânicas, um jardim botânico, compêndios de insetos, enfim, a catalogação exaustiva de vegetais, minerais, animais, um zoológico, ou seja, ali no Templo do Sol se reuniam os objetos numa grande enciclopédia de tudo que existia na época, de livre acesso para todos os cidadãos, para uma espécie de utopia pedagógica em que todos os cidadãos eram educados nesses saberes, nesses conhecimentos. No centro desse templo central da Cidadela do Sol ficava o livro sagrado, que é um livro de filosofia primeira, um livro que sintetiza a metafísica campanelliana. Como o Sol é o centro da cidade, esse é o Sol da razão, o Sol metafísico, a ordem política da Cidade do Sol ela é capitaneada por um líder que ao mesmo tempo é político quanto espiritual, é um tipo de ayatollah. Só que esse ayatollah é um filósofo. Ele é chamado de ou Sol, ou simplesmente Sol, ou o metafísico. E abaixo do metafísico existem 3 ministros, que são os principais cargos políticos da Cidade do Sol, que assessoram diretamente o metafísico. O primeiro é o Ministério do Poder, o segundo é o Ministério do Saber e o terceiro é o Ministério do Amor. E que repercutem a metafísica de Tommaso Campanella, que é baseada também em 3 primados ou primalidades, que é o primado da potência, da sapiência e do amor. E que repercute também para Campanella a essência do ser humano, a essência trinitária do ser humano, que ele é baseado num saber, num poder e na sua capacidade de amar. O ministro do saber, e aí ele tem uma série de outros magistrados, né? Magistrado da astrologia, magistrado
matemática, enfim, vários magistrados abaixo dele, mas a principal função do Ministério do Saber é cuidar das ciências, das tecnologias, das artes mecânicas, das artes dos experimentos, reunir esse conhecimento e difundi-lo pela sociedade. O Ministério do Poder é o Ministério da Guerra, é o que difunde a mensagem da Cidade do Sol e que organiza os seus exércitos, a sua marinha, e ele é proselitista porque é a partir da guerra que a Cidade do Sol faz a propaganda do seu sistema social. E o Ministério do Amor, ele vai cuidar da reprodução e da vida sexual de todos os cidadãos. Voltaremos a isso mais à frente na aula. Quanto à organização social, e nisso há uma diferença muito grande entre a utopia campaneliana e a República de Platão, como também as doutrinas políticas da Antiguidade, de Aristóteles ou de Políbio, e aproximam talvez o Campanella ao Thomas More, é que na Cidade do Sol os solarianos são todos iguais, são todos cidadãos. Não há castas, não há uma diferenciação entre nobres e plebeus, não há escravos, todos são cidadãos e todos trabalham, todos são trabalhadores. Embora haja divisão do trabalho, embora haja diferentes ofícios, diferentes funções profissionais, não há hierarquia entre os ofícios, todos estão no mesmo nível. E se na utopia de Thomas More o inglês havia calculado que era necessário trabalhar 6 horas por dia, na Cidade do Sol o Tomás de Campanella fala, olha, 4 horas por dia é o suficiente, porque o meu modelo ele é mais eficiente do que o modelo de More. Embora o ócio fosse condenado moralmente. O restante do tempo as pessoas deveriam estudar, deveriam aprender, deveriam praticar outros ofícios, aprender outras profissões para poder aumentar o seu conhecimento. Além dessa igualdade dos cidadãos, na Cidade do Sol, o produto do trabalho, como também os meios de produção, eram todos eles comuns. Ou seja, não há propriedade privada na Cidade do Sol. Tudo é comum, tudo é compartilhado. Mesmo as roupas, não existe roupa individual. As roupas, elas ficam em guarda-roupas coletivos, que as pessoas podem usar diferentes roupas. A comida, a mesa era comum, todos comiam na mesma mesa. As crianças eram comuns. Assim que elas eram desmamadas, as crianças eram levadas para serem cuidadas pela coletividade, por essa sociedade alternativa. Não havia criança de uma família ou de outra família. Os solarianos eram criados em conjunto. E de acordo com Campanella, essa organização social e política, a organização política, ela é uma ordem, ao mesmo tempo, hierática, porque ela é espiritual, como também secular, porque existem os cargos de administração. Essa ordem social e política da Cidade do Sol garantiria para Campanella a ausência de vícios, ou pelo menos a minimização ao máximo de vícios como a cobiça, a avareza, a inveja, o egoísmo, uma série de vícios, de interesses particulares, interesses privatistas que comprometeriam o bem comum, que comprometeriam o funcionamento da Cidade do Sol. Ou seja, essa sociedade unitária, disciplinar, muito bem disciplinada, voltada para o trabalho coletivo, voltada para o conhecimento de todos, ela aboliria os vícios a partir da sua própria organização. E, portanto, não haveria necessidade de uma polícia, porque todos seriam policiais, todos vigiariam uns aos outros. Mas talvez o que mais chama atenção na Cidade do Sol e que levanta sempre comentários ao longo do tempo seja o papel do Ministério do Amor, que é um dos 3 ministérios principais. O Ministério do Amor, na Cidade do Sol, ele regula até os mínimos detalhes, ele regula com uma multiplicação de normas a vida sexual dos cidadãos. Então, a sexualidade, as suas relações eróticas, elas eram um assunto público, elas eram um assunto de toda a comunidade. E essas relações íntimas, elas eram tratadas como assunto da comunidade, como assunto do Estado, da própria Cidade do Sol. Você está fora, com quem você faz sexo, com quem você se relaciona eroticamente, está fora de um tema coberto pela privacidade, está fora da sua esfera pessoal. A Cidade do Sol, ela promove uma organização total da sexualidade dos seus cidadãos. Por que isso? Porque Campanella ele tem uma visão eugenista da reprodução humana.
Ele entendia que era necessário melhorar os cidadãos, selecionando determinadas linhagens, determinando quem deveria se relacionar com quem para poder gerar uma prole com determinadas qualidades físicas ou morais. Assim como se separam os melhores pedigrees de cachorros ou de cavalos, o Campanella entendia que era preciso racionalizar, vejam que é um racionalismo, racionalizar também a produção de seres humanos, a produção de novos cidadãos, para poder elevar os cidadãos. Então, a Cidade do Sol, ela não só, com relação à sexualidade, ela é um estado erótico, como também é eugenista, no sentido de sempre melhorar cada vez mais a partir da escolha de quem deveria ficar com quem, proibindo, portanto, outras relações fora do interesse da cidade. No final do século XVIII, um outro filósofo iluminista, que foi o Marquês de Sade, também um que passou boa parte da vida preso, em manicômios, foi preso inclusive na Bastilha, em Paris, e o Marquês de Sade, em um dos seus textos, um texto que se chama Franceses, apenas mais um esforço se quereis ser genuinamente republicano. Foi um texto que ele apresentou como panfleto em 1795. O Marquês de Sade diz o seguinte: olha, deveríamos ter um Estado, deveríamos ter uma autoridade política que obrigasse todos os cidadãos a satisfazer sexualmente os outros cidadãos. Todos os prazeres, todos os desejos individuais devem ser coativamente garantidos pelo Estado. Não importa qual seja, mesmo aqueles homicidas, mesmo aqueles criminosos, o Estado, para que a sociedade possa funcionar, ele deve assegurar que as perversões, as manias, ou os interesses mais ordinários do ponto de vista sexual, devem ser garantidos pelo Estado. É uma espécie de anti-utopia. E para o Marquês de Sade, deveriam existir instituições voltadas a isso. Então deveria existir um Ministério da Orgia, um Ministério da Sodomia, um Ministério do Lesbianismo, um Ministério do Incesto. Inclusive o incesto ele deve ser albergado e protegido pelo Estado. E pode parecer algo completamente louco, né, do Marquês de Sade, em certa medida sim, mas é a loucura que consegue tocar, né, a psicopatia da sociedade. Mas existe um fundo racional, um fundo iluminista nessa anti-utopia sadiana, que lembra um pouco o estado erótico campanelliano, embora o estado erótico campanelliano ele seja voltado à eugenia, o de Sade é voltado à satisfação dos desejos sexuais. Para Sade, um dos grandes problemas da sociedade é que as pessoas elas não se satisfazem sexualmente. Elas são reprimidas sexualmente, elas se sentem reprimidas, elas se sentem esvaziadas do ponto de vista erótico, e isso acaba refletindo na organização social como uma multiplicação de vícios, uma multiplicação de mesquinharias, uma multiplicação de ciúmes, egoísmos, toda espécie de antivirtude que acabam contaminando uma sociedade. Ou seja, o libertino insatisfeito ele é o tirano do amanhã. Ele gera tiranos. E essa ideia não é uma ideia muito distante da psicanálise no século XX. A psicanálise abraçou o Marquês de Sade como importante fonte. Um dos psicanalistas do começo do século, Wilhelm Reich, ele escreveu uma obra que é a Psicologia de Massas do Fascismo, que afirma algo parecido com uma das premissas do Sade, que vai dizer o seguinte: olha, o fascismo e a emergência dos tiranos fascistas, em boa medida, é resultado de uma sociedade asfixiada em seus desejos, de uma sociedade profundamente reprimida sexualmente, de uma sociedade que você é criado de maneira contida, inibida, de maneira irracionalmente, desde criança você é educado de maneira reprimida, e todas essas repressões, todos esses recalques pelos quais você passa em virtude da própria organização social, eles acabam sendo desafogados, eles acabam explodindo como um desejo de fascismo, como uma vontade fascista, como uma espécie de transformação de cada um num tiranete de seus desejos. Então, o Reich ele reedita um pouco essa ideia sadiana, e que também está em Campanella, e que, enfim, para desfechar a nossa aula, poderíamos citar um filme contemporâneo, que inclusive ganhou a Palma de Ouro em Cannes, que é A Fita Branca, do Michael Haneke, de 2009, e
talvez a tese, né, se existe um ensaio nesse filme do Henneck, é o fato de que a gênese do nazismo na Alemanha, ela começa na educação das crianças. Você tinha uma criação muito ortopédica, muito repressiva, muito controladora das crianças, em todos os sentidos, né? Religião puritana, as escolas alemães muito fechadas, o controle da linguagem, os castigos, e o constante sufocamento, né, da personalidade infantil, o constante asfixia dos desejos das crianças, da magia das crianças, e que naquele estudo cinematográfico do Michael Henneck, ele é um dos componentes da gênese do fascismo. Essa é uma tese haitiana do filme A Fita Branca. Então, diremos aí que o Campanella, ao colocar na sua utopia a organização total da sexualidade dos cidadãos, né, dos solarianos, ele inaugura uma reflexão ao redor da ligação entre o desejo e o social. Muito embora essa organização da parte dele venha de uma ordem estatal, hierática, unitária, de cima para baixo, de disciplina e corpo do seu cidadão. Sons of the silent age pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their 1-inch thoughts, then